Você já parou para pensar se você realmente está vivendo a vida que você queria? A Morte de Ivan Ilyich, do escritor russo Lev Tolstói, é um daqueles livros que nos fazem olhar para dentro de nós mesmos e questionar o sentido de tudo. Por isso, hoje eu vou contar um pouquinho sobre essa história e por que ela continua tão importante mais de um século depois. Tolstói escreveu essa novela em 1886, depois de passar por uma forte crise existencial e uma crise moral, na qual ele começou a questionar o sentido da riqueza, o sentido do status e até mesmo o sentido da arte. E nesse momento ele percebeu que ele vivia cercado de aparências e quis escrever sobre uma pessoa assim, uma pessoa que só descobre o valor da vida quando está morrendo. Ivan Ilyich era um burocrata e a história do livro ela começa cronologicamente para o final, quando os seus colegas ali do trabalho do Tribunal de Justiça recebem a notícia de sua morte. E então a gente começa a acompanhar que no lugar de lamentações e tristeza, os seus amigos eles começam a discutir e a pensar sobre trocas de cargos, sobre promoções ali no trabalho, uma vez que a vaga do Ivan estava livre agora. Um dos amigos dele até acaba indo para o velório, mas ele vai mais para uma forma de cumprir um papel social, de estar lá presente. Ele vai até com o pensamento de que ele vai ficar lá 5, 10 minutos e vai voltar, porque ele tinha um jogo de cartas depois, no qual não foi cancelado, e ele ia ir depois de ir lá no velório. Chegando lá, esse amigo dele ele encontra a viúva do Ivan, e também no lugar de encontrar uma pessoa triste, se lamentando, né, pela perda do seu companheiro, ele encontra uma senhora que queria saber como que ela poderia ganhar mais dinheiro com aquela morte. Uma vez que o Ivan ele era funcionário público, ela teria direito a uma aposentadoria, mas ela queria saber como que ela poderia aumentar esse valor da aposentadoria, como que ela poderia ganhar mais. Então a gente vê que a morte do Ivan não significou muita coisa para muitas pessoas ali que estavam ao seu redor. Tem uma citação do livro bem interessante que eu vou falar aqui para vocês. O primeiro pensamento de cada um dos senhores reunidos naquele escritório foi a respeito da significância que essa morte poderia ter sobre a transferência ou a promoção de si mesmo ou dos seus conhecidos. Então, como eu falei, quando eles receberam a notícia da morte, eles pensaram mais em si mesmo do que sobre a morte, sobre a perda de um colega que eles estimavam, né? Então, a partir daí, a narrativa ela volta ao passado para falar um pouquinho quem foi Ivan. Ivan, ele se formou em Direito e ele conseguiu o seu primeiro emprego e os demais empregos por indicação. E ele fala também que Ivan era um homem que viveu para subir na vida, sempre buscando status, reconhecimento e conforto. E em toda a sua vida ele era correto, ele era considerado o filho perfeito, mas apesar disso a vida dele também era um grande vazio. O Ivan ele passou grande parte da sua vida seguindo de forma religiosa, uma cartilha burocrata, sempre frequentando os lugares da elite, sempre bajulando pessoas influentes e pessoas ricas, e às vezes até humilhando aqueles que tinham cargo inferiores ao dele. E até mesmo quando ele se casou, ele pensou mais nos benefícios sociais que esse casamento poderia ter, né, casando com uma mulher bonita e inteligente, do que realmente casar por amor ou casar por gostar realmente da pessoa. Ele pensou muito mais nos benefícios sociais. E como era de esperar, né, o resultado dessa união foi um casamento cheio de brigas, um casamento nada amigável, que muitas vezes o Ivan preferia ficar horas trabalhando, do que ficar em casa com sua família. E os seus filhos também não eram muito diferentes. No livro a gente não vê muito o lado da mulher dele, mas ele fala que a mulher dele também era muito ambiciosa, sempre buscou status e dinheiro. Enfim, era uma família assim, que sempre queria estar por cima, sempre queria estar bem perante todos os outros.
Em certo momento da história, o Ivan ele recebe uma proposta de um emprego que ele vai ganhar mais, que é em uma outra cidade, e ele acaba aceitando. E essa proposta de emprego até melhora um pouco as brigas no casamento dele, visto que era um emprego melhor, que ele ia ganhar mais, então um pouco das brigas ali foram amenizadas, né? E ele aceita esse novo emprego e ele vai para a cidade lá. E ele vai antes da sua família porque ele quer arrumar a casa para receber a família antes. E lá ele começa a decorar uma casa. E essa decoração, ele sempre busca colocar muita pompa nessa decoração. Uma decoração mesmo para impressionar as pessoas. E tem uma citação do livro muito interessante sobre essa parte, que é assim: em essência, era a mesma decoração que se costuma ver na casa de todos os que não são extremamente ricos, mas que querem aparentar ser ricos, e com isso apenas conseguem assemelhar-se extraordinariamente uns aos outros. Estofado de damasco, flores, tapetes de bronze, escuro e brilhante, enfim, tudo adquirido por pessoas de certa estirpe para se parecer com outras pessoas da mesma estirpe, e ele tinha tudo tão parecido que não era possível nem chamar a atenção. Porém, tudo lhe parecia especial. Essa parte do livro, essa citação, né? Quando eu li, eu consegui pensei, né, nesse paralelismo da nossa vida atual, que às vezes a gente vê nas redes sociais, as pessoas mostram, né, suas casas muito limpas, muito clean, com a decoração clean, sabe, bem minimalista, para passar uma aparência mesmo de casa chique, mas que a gente sabe que no mundo real não é assim, que a nossa casa ela não é perfeita, que a nossa casa ela vai ter um buraco na parede ali, vai ter uma infiltração, o banheiro vai estar às vezes entupido, uma pia entupida, que é coisas normais da vida, sabe? A gente não consegue ter uma casa perfeita, né? Só se a gente for milionário e tiver 30 mil empregados para cuidar da sua casa, mas que não é a realidade da grande maioria das pessoas. Mas que muitas vezes a gente vê que isso é tentado, né, de alguma forma ser mostrado nas redes sociais para outras pessoas verem. Enfim, eu pensei muito nessa parte de que hoje tem muito isso, né? Eu também penso muito que hoje as casas são muito iguais. Tem aquelas famosas casinhas de sapato, que elas são todas muito iguais, todas com o pé direito alto, enfim, que você vê uma arquitetura muito igual em todas as casas, e que mesmo elas sendo todas iguais, as pessoas que estão lá dentro querem que elas sejam diferentes, né? Enfim, a gente consegue ver a mesma crítica que ele fez em séculos muito passados, a gente consegue ver isso na nossa vida atual. Bem, em certo momento ali da arrumação que ele está fazendo, de toda essa decoração que ele está fazendo, ele acaba se machucando ali, mas meio que ele deixa pra lá esse machucado e segue a vida, mas isso vai ter um impacto muito importante mais pra frente do livro. Enfim, ele decora sua casa, recebe sua família ali, e com o passar do tempo, o Ivan ele começa a adoecer, ele começa a sentir uma dor, um incômodo muito forte no abdômen, e são algumas dores inexplicáveis. Ele vai em vários médicos, mas nenhum médico sabe responder para ele o que realmente ele tem. Ele faz alguns tratamentos, mas também não teve nenhum resultado. Então ele acaba meio que aprendendo a conviver com aquela dor, e em um certo momento ele tá com tanta dor que ele para de trabalhar e ele começa meio que a definhar. E a sua família ali ainda tenta manter uma pose, ainda tenta manter um status, e meio que acaba deixando ele de lado. Eles não querem encarar que ele vai morrer, nem nada disso. E eles meio que acabam deixando ele de lado em um quarto, e ele fica acamado ali com aquelas dores muito fortes e cheio de angústia, e a cada vez mais que ele tá com aquela dor e a angústia crescendo dentro dele, ele acaba ficando mais frio e mais violento e com muito medo da morte. E nesse momento, a única pessoa que consegue, de certa forma, apaziguar isso dentro dele é o empregado chamado Gerassim, acho que é assim que se pronuncia, que é uma pessoa simples, que vê a morte de uma forma muito diferente. Então, ali é o único lugar que ele consegue encontrar um certo tipo de conforto nesse momento tão angustiante da sua vida, né? E ele vai indo. No decorrer do livro, a gente descobre o motivo da sua doença, o que causou essa doença, a gente percebe que é um motivo muito bobo. E no final, né, o Ivan, ele tá
tá muito mal, ele tá definhando ali, né? Ele começa a fazer algumas reflexões sobre a sua vida, ele começa a entender se ele teve uma vida boa, se ele conseguiu viver como ele queria. Ele começa a fazer muitas reflexões sobre tudo que ele viveu e tem umas citações bem legais sobre essa parte. Algumas citações dessa parte do livro que eu achei interessantes são assim: aquela vida monótona, aquelas preocupações com o dinheiro, e assim 1 ano, 2, 10, 20, todos iguais. Quanto mais vida, mais monótona. Talvez eu não tenha vivido como deveria. Veio-lhe de repente à cabeça. Mas como estaria errado se eu fiz tudo corretamente? Disse para si mesmo. Então, nesse momento, ele começa a refletir que o que ele fez de errado se ele viveu a vida dele tão corretamente. Então, ele seguiu toda a caderneta certinho, se formou, conseguiu um bom emprego, se casou com uma mulher bonita, inteligente, teve filhos, teve uma casa bonita. O que de errado ele teve? O que aconteceu, sabe? E a gente começa a pensar, né, que às vezes a gente vive tão focado em ganhar dinheiro, em adquirir bens pra gente, enfim, mas a gente não pensa se realmente eu quero isso, sabe? Eu sei que dinheiro é muito importante, a gente não vive sem dinheiro, a gente, para ter uma qualidade de vida, para viver a vida, a gente precisa de dinheiro. Mas às vezes eu digo assim, mais na questão de, às vezes a gente compra um produto ou quer adquirir um produto mais porque você quer mostrar para outra pessoa que você tem, do que realmente você realmente quer aquilo. Você faz uma viagem mais para mostrar, você faz uma viagem para um lugar instagramável, mais para você conseguir tirar foto e postar nas redes sociais, do que realmente aproveitar aquele lugar. Não é tipo assim, você não vai às vezes para um lugar que você realmente quer para aproveitar, para curtir aquele momento e viver a vida de uma forma plena, mas você vai lá mais porque você quer tirar foto, quer mostrar nas redes sociais que você está viajando. E a gente sabe que hoje as redes sociais são assim, que você vive para mostrar uma vida que você muitas vezes não tem, que você quer mostrar uma vida de luxo e que na realidade você não tem esse dinheiro para bancar a vida que você mostra nas redes sociais, e que a gente vê, né, as blogueiras mostrando isso, e isso acaba influenciando as pessoas para elas também quererem ter uma vida de luxo assim. Enfim, a gente vive em um mundo que é literalmente de aparências hoje em dia. Principalmente com o Instagram, que eu acho que influencia muito isso, né? Como eu falei, das casas, as pessoas querem mostrar uma casa às vezes que ela não tem, não é uma realidade delas. E hoje, né, tudo é pensado assim mais para ser instagramável. Enfim, a gente acaba refletindo sobre muitas coisas com esse livro. E o final do livro, né, é o início, que é a morte do Ivan. Ele realmente morre e fica essas reflexões pra gente, e no final do livro, né, o Tolstói, ele faz a gente encarar algo que a gente tem muito medo e que a gente sempre tá fugindo, que é o medo da morte. E mais que isso, ele faz a gente pensar e sentir um medinho, assim, será que de perceber no final da sua vida que você não viveu aquilo que você queria, sabe? Às vezes a gente sempre fica com aquele pensamento, eu vou trabalhar agora, vou juntar dinheiro, enfim, e quando eu estiver aposentado eu vou curtir a vida. Mas pode chegar esse momento que você não vai conseguir curtir a vida aposentado, porque a gente vai ficando mais velho, a gente não vai conseguir, vai perdendo, né, o nosso corpo vai perdendo a força, você pode ficar doente, e você não curtiu, você juntou todo um dinheiro, você comprou um monte de coisa e não aproveitou a vida, sabe? Não fez, às vezes, muitas vezes o que você realmente queria, não comprou aquilo que você queria por vergonha, sabe? Enfim, te faz ter várias reflexões sobre isso, sabe? Se você realmente está vivendo o que você quer ou você está vivendo apenas para agradar outras pessoas. Eu acho que ler esse livro é como você olhar para um espelho e tentar entender, fazer alguns questionamentos para você mesmo sobre o que você quer para sua vida, né? O que você quer,
Por que você quer ser lembrado? O que você quer lembrar quando você estiver no fim da sua vida? Você quer lembrar sobre momentos bons que você passou com a sua família? Ou você quer lembrar do carro que você comprou, da roupa de marca que você comprou, sabe? O que é significativo para você, sabe, no final da sua vida? Então, esse livro me fez pensar por muito tempo sobre muitas coisas, me fez realmente abrir os olhos para algumas coisas. Como eu falei, né, a gente não é perfeito, a gente também é influenciado muitas vezes com essa questão de mostrar algo que você não é, sabe? Enfim, é um livro muito bom, que eu recomendo muito que você leia, mas também recomendo que você leia quando você estiver com um momento, com a sua mente muito aberta para conseguir absorver tudo que esse livro tem, mas eu indico muito essa leitura. Bem, esse foi o vídeo. Se você gosta de conteúdos de literatura, sobre livros, não esquece aqui de curtir o vídeo e compartilhar o canal para outras pessoas. E também, se você já leu esse livro ou se você quer ler, comenta aqui o que você achou. Enfim, deixa algum comentário aqui para ajudar também o canal a crescer. E até o próximo vídeo.